então, vocês viram aí 6 pessoas, né? A Ana e a Vanessa vão estar sempre em tela, porque elas vão revezando a interpretação, tá? Durante as falas, tá? Vai ficar só quem está falando de vocês dois, Márcio e Josi, e as intérpretes, tá? Quando um sair, aí o outro entra. Depois, então, cada um fala aí de 15 a 20 minutos, um pouquinho mais, pode ser, né? E depois das 2 falas, a gente vai ter perguntas e comentários da assistência, que eles vão escrevendo no Facebook lá, e a gente recebe aqui. Então, vocês vão olhar, aí na direita de vocês, ó, tem um botãozinho de comments ali à direita, né? E ali, o que escreverem lá no Facebook vai aparecer aqui pra gente, tá? Daí a gente escolhe umas perguntas e põe na tela para todo mundo, então, aí, tá bem? A Fernanda, que agora saiu, mas daqui a pouco já vai entrar de novo, a Fernanda, ao final das falas, ela entra para também participar e falar alguma coisa com a gente. Não sei se tu nos ouve, Fernanda? Faz um sinalzinho só para mim que eu te vejo aqui. Só sinal com a mão. Sim, tá. Então, ela depois vai entrar também conosco adiante, então, aí. Tá? Não sei se tem alguma preferência de ordem para começar, se o Márcio ou a Josi prefere... Eu não tenho, eu só tenho para te dizer que foi meu professor no IPA, só isso. Eu? Não deu aula no IPA? Fiz isso? Fiz. Tu vê, olha aí, ó. Tá, tu é da turma, então, do Fabrício? Isso aí. Ah, Fabrício, daí, ó. 2 árbitros da mesma turma, ó. Que lance. Eu era da 313, ele era da 302, eu acho. 2. Fui teu aluno do professor Renan, do professor falecido Flávio, falecido professor Raul. O César. Isso aí. No início da década de 90. Isso, Márcio, foi. Mas eu vou deixar assim. Outra hora eu converso contigo um outro assunto. Eu reprovei contigo no 3º ano. E eu me lembro até hoje. Eu me lembro até hoje, quando eu estava entrando na sala, que era em cima do bar do seu Nestor. Daí tu me parou na porta e disse assim: olha só, esse ano não vai ter arrego no conselho de classe. Não é porque tu é atleta que eu vou te passar 2 anos seguidos. Tu vê. Então, o cara de sucesso, o cara de sucesso chega aí, ó. Tá vendo onde chegou? Não tem, mas não tem problema. Eu não era muito fã também de estudar naquela época. E era um ambiente extremamente... Isso eu vou comentar agora na minha fala também. Esportivo, né? E era um ambiente... que fugia. Eu era um peixe fora d'água naquela escola também, não? O Raul também era. Isso aí. Mas eu me lembro, agora eu olhei esse Márcio Ribeiro. Eu já tinha te encontrado lá no Farroupilha, quando eu apitava alguns jogos lá da época de colégio. A gente já tinha conversado. Só que isso, eu fui meu professor em 92, 93, 28 anos atrás. Tanto, né? Putz, tanto. E Fabrício Angianda? Não sei, não tenho contato com ele. Faz tempo que eu não falo com ele. Eu sei que ele tá... Eu acho que ele se candidatou a vereador em Porto Alegre pelo partido, mas eu acho que é PTB, alguma coisa assim. Perdi o contato dele também. Mas tá, fico feliz em não ter te atrapalhado. Faz parte. Se de repente eu não tivesse tido essa reprovação, eu não teria tido também uma questão de consciência maior posteriormente. Então, tudo faz parte do aprendizado. A gente vai crescendo. Nós também, professores. Gente, temos já colegas manifestando ali, ó. Tá? Márcio, te apresento como ex-árbitro, como professor. Eu me apresento como professor de educação física.
Eu estudei na Unicinos, me formei em 2001. Depois eu fiz um pós-graduação na URGS, em Pedagogias do Corpo e da Saúde. Em 2002, um outro pós-graduação em 2014 em jornalismo esportivo na Fabico. Mas a minha relação com o esporte, ela começou desde a minha infância. Quando eu tinha 7 para 8 anos, eu comecei a praticar judô no SET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, pelo medo que meu pai tinha, principalmente quando eu entrei no meio do colégio, né? Eu e meu irmão. Então, meu pai tinha um certo receio que nós pudéssemos sofrer algum tipo de agressão, violência no espaço escolar, não somente pela questão racial, mas também pela questão da autoafirmação dos meninos mais velhos com os mais novos. Então, eu comecei a fazer... aí eu comecei a fazer judô desde cedo. Então, eu comecei a fazer judô, eu tinha 7 para 8 anos. Paralelamente, 2 anos após, eu fazia judô e fazia futebol de salão, hoje futsal. Na época, a nomenclatura era futebol de salão. E o esporte sempre teve muito presente na minha vida. Em 88, eu comecei a jogar basquete de novo no SET. E aí, em 1989, eu fui para a Sojipa. A minha relação com o esporte me proporcionou, e aí eu sou muito grato a essa relação que sempre foi presente na minha vida, de estudar no IPA. Eu era um aluno bolsista. Bolsista. Eu tinha a bolsa de 100% para estudar no IPA. Um dos poucos alunos que tinha esse privilégio de estudar sem pagar absolutamente nada. E só que, ao mesmo tempo, me trouxe um choque de realidade, não só étnico, mas também cultural e social. Porque eu me deparei com uma realidade extremamente diferente da que eu frequentava anteriormente na minha escola, que era uma escola particular também, mas uma escola pequena. Mas eu me deparei com colegas que, inclusive, com 14, 15 anos, os caras iam de carro para o colégio. Então, era uma realidade extremamente diferente. Diferente. Tá, então, gente, eu já abri a transmissão lá. Vamos iniciar, então. Tá? Vamos lá. E aí, a Josi pode começar, Josi? O que tu achas? Posso sim. Pode. Aí depois, na hora de perguntar, a gente inverte a ordem depois lá adiante, tá? Ou como acharem melhor. Pode ser, gente? Pode ser sim. Estão me escutando bem aí? Tá tudo certo, tudo normal. Tá. Já tem gente perguntando coisas aí, mandando já mensagens aí pra gente. Para ter uma ideia, nossa última live semana passada, a gente está hoje com 2.200 visualizações. Isso já. Porque várias páginas retransmitem, né? Então, isso vai multiplicando aí ao longo da semana. Tá? Então, eu vou começar. Certo, gente? Tá certo. Boa tarde a todos, boa tarde aos que nos assistem. Hoje é dia 17 de julho. E nós temos... pessoal, acho que vamos aguardar um pouquinho. Acho que a gente está tendo um pequeno probleminha, né? Um problema recorrente nesses tempos virtuais. Aí, Marcos, você teve um pouquinho afastado ainda. Estou de volta? Está de volta. Tá. Eu estava sem imagem lá, tá? Essa é a 14ª edição do projeto de extensão Educação, Ciência e Tecnologia em Debate. Nosso tema hoje é Racismo Estrutural no Esporte e na Educação. E temos como convidados a profissional de Educação Física, Josiane dos Santos, Bica dos Santos, e Márcio Chagas da Silva, também professor de Educação Física e ex-árbitro de futebol. Essa atividade é uma promoção do Núcleo de Gênero e Diversidade do campus do Hamburgo do Sul e do curso de especialização em Educação pela Pesquisa também do campus. Nos acompanham hoje o colega Ney, e a Ana e a Vanessa, que são as intérpretes de Libras. Também temos hoje no apoio a professora Fernanda Goldani, que também em seguida entra também conosco na tela. Professor Ney, boa tarde. Boa tarde a todas e todos que acompanham mais uma edição do nosso projeto de extensão, né?
nós procuramos, e esse é um dos objetivos desse projeto, trazer temas, né, com forte vínculo ao campo da formação educacional. Então, nós gostaríamos de agradecer a disposição da Josiane, né, da Josiane Bica, em estar conosco nessa tarde de sexta-feira, a disposição do Márcio em estar aqui debatendo um tema, inclusive, que tem aí não só uma urgência, né, mas também aí tem ocupado na última semana, páginas de jornais, páginas de noticiários, né, por diversas razões, né? Creio que muitos de vocês que acompanham aí o nosso projeto devem ter visto aí algumas expulsões de estudantes por fraudes em cotas, né, em instituições de ensino, né? Mas eu gostaria de agradecer também de maneira muito especial a professora Fernanda Goldani, que fez a mediação com os nossos convidados, né? Devido à limitação aí da plataforma, ela está aqui nos bastidores nos acompanhando, mas Fernanda, você foi muito importante aí para que esta edição pudesse vir ao ar. E também aí agradecer a Ana, né, que faz a mediação, a interpretação de Libras. E hoje temos aqui também uma colaboradora, uma colega nova, a Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda também. Nós entendemos que o papel de vocês aqui é muito importante, porque ampliam aí o acesso, né, aos debates aí que estamos promovendo. Agradecemos, então, Márcio, Josiane, sejam bem-vindos. Né? E para dizer também que o projeto ele é promovido pelo Núcleo de Gênero e Diversidade, mas também temos no campus um NEAB, né? O NEAB já é uma expressão que já ganhou aí uma certa cristalização, mas é um núcleo de estudos de pesquisas afro-brasileiros indígenas. E nós tratamos esse espaço como um espaço de promoção de atividades, de reflexões, para desconstruir algumas ideias que foram naturalizadas aí no meio social. Mais uma vez, obrigado. Professor Marcos. Muito bem. A gente combinou, então, hoje de iniciar com a Josi. Aqui eu já agradeço, logo de saída, ao Márcio e à Josi pelo aceite em estarem conosco nessa tarde, né? A professora Josiane Bica dos Santos é graduada em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva e em Ciência do Movimento. É atleta de alto rendimento em atletismo e medalhista aí, em competições, né? Bem-vinda, Josi, obrigado por estar conosco, uma boa tarde. E a gente passa agora a te ouvir, tá? Sobre esse tema que para nós é bem caro também, né? Aí, em torno de 20 minutos, um pouquinho mais, né? E te deixamos sozinha em tela e nos retiramos, então, tá bem? Tá bom, então. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, agradeço muito pelo convite, né, de estar aqui nessa tarde, que para mim é muito preciosa, pelo fato de estar debatendo mesmo, né, um assunto que ele é muito polêmico para uns, né? E muitos acham que é mimimi, que é blá blá blá, mas só sabe mesmo quem passou por isso, quem sentiu na pele, né? Então, como foi a minha apresentação, eu me chamo Josiane Bica, tenho 35 anos, sou natural de Bagé. Eu estou em Porto Alegre há 19 anos. Como eu falei, né, na minha criação, na minha infância, nunca foi explícito o tema racismo, né? Eu e a minha irmã, a gente sempre foi criada, agradeço muito aos meus pais pela nossa criação, e a gente sempre foi criada para nos proteger das maldades do mundo, né? Então, não foi essa falta assim, tu é negra, tu não pode, não, bem pelo contrário. Na minha infância, eu sempre escutei que eu podia tudo, então eu não vejo limite quando eu quero alguma coisa, eu baixo a cabeça, corro atrás até conseguir, né? Só que depois de grande que eu fui entender que sim, o racismo existe, que eu fui passar por momentos bem delicados, né, porque dói. E aí eu fui me dar conta que o racismo não está só no olhar, não está só nas palavras, está no pensamento, nos gestos.
E é muito delicado, e eu comecei a agir só depois que eu virei mãe. Então, são etapas da nossa vida que a gente vai entendendo, né? E as estatísticas estão aí porque elas comprovam tudo. Voltando na minha infância, né? Que eu falei que, então, os meus pais sempre nos criaram para enfrentar a vida, mas nunca tocaram no termo assim, racismo, tu não pode, bem pelo contrário, eu sempre escutei que eu podia tudo, sempre tocando no foco da educação, da honestidade, de batalhar para ter as coisas, né? Eu vim de uma família humilde e eu sempre vi, porque em casa que a gente tem um exemplo, né? Os meus pais trabalhando, batalhando para a gente ter uma vida melhor. Então, quando eu tinha 14 anos, o meu pai faleceu, né? Ficou só a minha mãe lá, cheia de coragem, dando bastante força pra gente, sempre foco, né? E aí eu comecei a me interessar mais pelo esporte. Sempre fui uma menina muito ativa, me interessar pelo esporte, onde eu recebi o destaque na minha cidade com arremesso de peso, atletismo. E teve uma fase que eu tive que decidir, né, entre deixar minha mãe e minha irmã em Bagé e vir para a capital para seguir a carreira do esporte, para ser atleta de alto rendimento. Foi um momento muito difícil, mas eu sempre tive apoio e vim para a Ubra, né? Aí lá na Ubra, em relação ao racismo no esporte, eu nunca sofri que seja descancarado, né, no esporte, até mesmo pelas valências, né? Eu era forte, eu era grande, eu tinha títulos, saí campeã e recordista brasileira no lançamento de disco, tenho vários recordes no estado também, com arremesso de peso, lançamento de martelo e disco. Então eu nunca foi em destaque o tema o racismo no esporte, até mesmo porque pelas valências, né, da força, então o negro se destaca bastante no atletismo também. Então até aí estava tudo certo, tudo bem. Só que eu comecei a ter depois, né, depois que eu decidi que eu ainda represento o estado aqui, agora não sou mais de alto rendimento, agora eu estou mais na parte profissional. E depois que eu deixei o esporte do alto rendimento, que eu fui ir para outra área, eu comecei a me confrontar com os atos racistas e eu não entendia o porquê. Eu ficava triste, mas como assim? O porquê, né? Um dos fatos foi uma apresentação, vou começar a contar agora o que aconteceu, não vou citar nomes, né? Uma apresentação que me fizeram, olha aqui, essa daqui é a nossa professora maravilhosa, ela é muito querida, mas ela só é pretinha. Aquilo para mim foi um choque, né? Por quê? Qual é o defeito de ser pretinha? Eu não tinha entendido, mas eu sei que me deixou muito triste. Depois eu fui conversar com a minha mãe disse, mas que absurdo, isso é racismo, sabe? Querer ver a pessoa não pelo que ela faz, o que ela é, mas sim pela cor dela. Então eu comecei a perceber que sim, nossa, existe racismo. E teve outros fatos também, outros fatos de eu estar com a minha mãe, a gente foi para Torres, a gente ficou numa pousada muito boa, e nessa pousada a gente chamou o Uber para ir até a rodoviária, né, e o motorista perguntou, qual rodoviária tu vai, no Passo de Torres ou em Torres? Eu disse, em Torres, que é a mais próxima, e aí ele não sabia o endereço, e nem eu disse assim, só um pouquinho. Aí eu fui até a recepção perguntar qual era o endereço. Aí eu voltei e disse, pronto, tá tudo certo. E aí ele me olhou e falou assim, nossa, tu teve que perguntar pro teu patrão onde é que era o endereço. Outro choque. Eu disse, meu Deus do céu, eu disse, não, bem pelo contrário, ele não é meu patrão, eu que sou a patroa dele, porque eu estou ficando ali. Então, qual é a ligação que ele fez? Que eu estando numa pousada boa, eu sou a camareira. Então, esses tipos de choque é muito, muito triste, né? Muito triste. E aí eu estudando sobre, cara, faz pouco tempo, né, que a gente teve a abolição da escravatura. Fazem 132 anos, é pouquíssimo tempo. E as pessoas ainda, né, a maioria das pessoas, elas não conseguiram entender ainda da igualdade, há muita desigualdade racial. Porque o negro, ele não nasceu escravo. O negro foi escravizado, é bem pelo contrário, né? Então o racismo está tão enraizado, que se tornou normal
infelizmente se tornou normal. Infelizmente as pessoas acham que é mimimi, mas não é mimimi, é só ver a estatística, né? Como é que é uma abordagem policial? Totalmente diferente, né? Como é que é entre duas opções, entre um branco e um negro, quem vai escolher? Às vezes não precisa nem ver o currículo, só ver, né? Só olhar como é que é a pessoa. Então, assim, ó, eu tô aqui hoje, né? Que nem eu falei, eu agradeci imensamente o convite para dizer que todos nós podemos, todos nós podemos. E como diz tem a frase, né, do pensamento da Angela Davis, né? Que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, essa nossa guerra, essa nossa luta, né, não é contra os brancos, mas sim contra os racistas. Então, a gente tem que se unir, todos somos filhos de Deus, a gente tem que se unir e acabar com isso. Eu digo de fonte segura porque eu tenho filho, meu filho tem 8 anos, né, e a gente sempre pensa, eu e meu marido, a gente sempre pensa dar um melhor, um estudo melhor. Então, ele está numa escola particular, né, muito boa, que ele está aprendendo muito, só que ele é o único, né? Ele é o único negro. Ele tem a carreira também de modelo, muitas vezes ele é o único negro. Na turma de judô, ele é o único negro. Então, a gente está sempre conversando com ele, sempre colocando a autoestima dele lá em cima, como eu fui colocada na minha infância, né? E falando para ele, viu, meu filho? Tu é o único negro e tu pode ir e andar aonde tu quiser. Ninguém pode te dizer não, sempre com a cabeça erguida. Então, o que eu falei da educação, a educação vem de casa, né? Então, não é na escola. Escola a gente aprende as matérias, mas a educação a gente vai aprender sempre em casa. Então, a gente dá esse apoio para ele, já para ele se proteger das maldades do mundo, né? E deixa eu... Eu chego a me emocionar porque é um tema muito delicado que mexe comigo. Nessa quarentena, uma das coisas que eu e meu esposo, né, a gente viu bastante foi os filmes de escravidão. Mexeu muito e a partir daí, nas minhas orações que a gente reza todos os dias, eu sempre agradeço aos meus antepassados, né, e eu sei o quanto eles sofreram para a gente estar aqui hoje. E as pessoas que têm essa raiva, essa ira pelo negro, eu fico me perguntando, quando isso vai parar? Será que é medo de perder o seu posto? Será que é medo que o negro se destaque? O porquê? Aí logo eu penso, nossa, deve ser um ser sem luz, né? Para ter tanta ameaça em relação aos negros. E as acusações, as injúrias raciais, geralmente é quando o negro se destaca. Porque quando ele está servindo, quando ele está varrendo lá a rua, que é um trabalho muito digno, porque precisa, né, para a gente ter um bom ambiente. Quando tá lá, tá tudo bem, mas quando tá lá em cima, no topo, ele já causa ameaça e já vem as agressões, né? Então é triste, assim. Eu quero que as pessoas tenham consciência, que saiba que todo mundo é igual, todo mundo pode, a gente pode ir e entrar onde quiser. Basta ter uma boa educação, seguir com a dignidade. A gente está precisando, né, de amor ao próximo nesse país. Então, não só na parte racial. E é isso, assim. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas o meu desabafo, né, para dizer o quanto, sim, existe, o quanto a gente sofre. Às vezes é tão pego de surpresa que a gente tem um choque, só que agora eu estou conseguindo me defender, vou até o fim, admiro o Márcio Chagas, que está aí, né, que ele pegou a causa e ele me deu muita força vendo os vídeos dele falando, né, que a gente tem que ir para frente, a gente tem que lutar, a gente tem que estar sempre na linha do bem, dizendo que a gente pode. Então, tem muitas pessoas que estão pegando, tá? Porque assim, ó, o que acontece em relação ao racismo? Josi, isso não existia antes. Claro que existia. Só que agora tem câmeras, né, para ser filmadas. E todos os dias aparece na televisão. Todos os dias. É só olhar na mídia o que acontece. Então, agora a diferença é que está sendo filmado, gravado, né? Não dá para esconder tanto.
É isso. Da minha parte é isso, e conforme for eu lembrando, a gente vai conversando. Legal, Josi, é um relato importante, a gente vai depois poder esticar um pouquinho essa conversa aí com o pessoal que está nos assistindo, já perguntas também para ti também ali, e a gente vai depois então voltar para a discussão. Te agradeço por enquanto, e depois a gente traz mais uma nova discussão em seguida aí, então. Tá bom? Obrigado, Josi. Nada. Deixa eu chamar agora aqui. O rapaz teve a infelicidade de ter sido meu aluno lá nos idos do segundo grau. Olha como era antiga, era segundo grau naquela época ainda, né? É o professor Márcio Chagas da Silva, professor de Educação Física, ganhou notoriedade no Rio Grande do Sul e no país todo, e na América do Sul, né? Como árbitro de futebol, depois teve uma carreira também bem ascendente como comentarista de televisão, né? E agora se envereda aí por outros caminhos aí que depois a gente vai também discutir. Márcio, obrigado por estar conosco, por aceitar falar sobre esse assunto que é dolorido para todos, né? Mas tu és uma referência para a gente quando tratamos de resistência ao racismo. Obrigado, bem-vindo, Márcio. Obrigado, agradeço a oportunidade de poder conversar. Na realidade, é uma troca de experiências, né? Porque a gente está em constante aprendizado. E abordar esse assunto é um avanço, porque é um assunto que, historicamente, sempre foi mascarado e negado, né? Desde a década de 30, quando se adotou um discurso de democracia racial no nosso país, algo que nunca aconteceu. E a gente vive num apartheid racial muito forte, não só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro, né? E os índices e as notícias, elas comprovam exatamente tudo isso que acontece, né? A possibilidade de acesso de um negro ainda continua sendo através do esporte, né? E quando se ventilou a possibilidade de uma possibilidade de ascensão do negro de uma maneira intelectual através de políticas públicas, que foi a políticas de ações afirmativas das cotas raciais, se fez um banzé tremendo no nosso país, adotando um discurso de que todos nós somos iguais, e a gente sabe que não somos iguais, e nem queremos ser iguais. Nós queremos os nossos direitos garantidos com igualdade, isso sim. Mas a gente não tem por que adotar esse discurso de somos todos iguais, porque nós somos diferentes. E cada diferença constrói esse nosso país. Essa é a riqueza do Brasil. É um país que se construiu através de várias etnias, várias culturas, mas infelizmente algumas não são reconhecidas, como a cultura negra, a cultura indígena, né? Essas são totalmente afastadas dessa construção. Eu começo a minha fala de um texto que eu publiquei essa semana, que diz o seguinte: que meus filhos tenham liberdade para escolher seus próprios combates e como enfrentá-los, mas desejo que façam honrando meus ancestrais e que sigam na luta antirracista. Que meus filhos não se vendam contra a história do seu povo por um cargo, com pessoas que não os respeitam. Respeitem as lideranças negras que lutaram por uma sociedade igualitária e equânime. Não aceitem calados o silenciamento imposto pelo opressor racista. Orgulhem-se de quem são e da força que carregam. Orgulhem-se da semente plantada pelos guerreiros contra o racismo. Essa semente, orgulhosamente, sempre fertilizará a nossa terra. Então, eu começo falando exatamente sobre isso, porque na minha casa, eu sou de uma família de negros. Tá? Meu pai negro, minha mãe negra, meu pai era engenheiro civil, minha mãe professora, nunca se romantizou a questão racial dentro da minha casa. Muito pelo contrário, nós fomos muito cobrados desde cedo para que nós estudássemos e pudéssemos, através do estudo, da educação, competir de igual forma no mercado de trabalho posteriormente.
E a maneira que eu tive de poder me destacar foi através do esporte, né? Então, o esporte me proporcionou desde cedo alguns privilégios e benefícios que, de repente, se fosse por uma questão financeira, os meus pais não teriam condições de pagar a escola particular em virtude de ter 4 filhos, né? E serem funcionários públicos também. Meu pai é engenheiro do DAER, minha mãe é professora do Estado. Nós não tínhamos nenhum luxo, não faltava nada, mas também não tinha nenhum privilégio de poder esbanjar. Era tudo contado certinho para poder ter o básico que toda família necessita, né? Uma casa, comida, roupa, né? Um certo conforto que seria o normal, algo que não acontece no nosso país. E aí, para minha surpresa, gratidão, né, do esporte, que eu tenho muita gratidão, eu fui estudar no meu segundo grau como aluno bolsista no IPA, um colégio particular, na década de 90, ali no início da década de 90, tido como classe média alta, elite de Porto Alegre. E ali eu me deparei com um choque cultural, social, racial muito forte. Porque eu era praticamente o único aluno negro da escola. Tinha eu, o Gilmar, que era um outro rapaz do vôlei, e o Pelezinho, que era um do futebol. Então, nós éramos 3 alunos numa escola de mais de 1.000 alunos, o que não significava nem 0,0001% da escola. Então, era um espaço hegemonicamente branco, onde nós éramos os peixes fora d'água. E ali, sim, as piadas racistas, as brincadeiras racistas, elas eram naturalizadas. Porque como nós estávamos num espaço onde normalmente não se tinham negros, nós, em determinado momento, nós ou escutava e entrava na brincadeira e na piada, ou partia para uma situação de conflito. E muitas vezes não era interessante entrar para essa situação de conflito, porque corria o risco de perder o benefício de estar naquele espaço, o que era muito importante para o desenvolvimento da gente dentro daquele espaço. Então, as piadas, elas eram comuns, né? Quando é que negro é gente, se não vai fazer coisa de preto, preto se não faz na entrada, faz na saída, coisas assim para pior. Mas o que me surpreendeu mais não foi somente essa questão desse espaço e das brincadeiras racistas que aconteciam. Foi quando eu cheguei no meu 3º ano, e aí nessa idade, né, começam as questões de relacionamento com as meninas, e a minha primeira namorada foi uma menina branca, ela não faleceu, ela é viva ainda. E a primeira vez que eu fui na casa dela, quando eu bati na porta e entrei, a tia que estava fazendo o almoço gritou da cozinha: "Este negro está autorizado a entrar aqui?" E aquilo para mim foi uma surpresa, porque eu não esperava escutar aquilo. E para mim foi uma paulada ouvir aquilo assim no seco, né? Eu fiquei parado, perplexo, olhei para essa senhora, olhei para essa menina, ela pediu para que eu não falasse e tal, que não desse bola para aquilo que tinha sido dito. E aí eu olhei para essa senhora de novo e perguntei: "O que a senhora falou?" E ela repetiu: "Tu não está autorizado a entrar aqui." Eu dei meia volta, voltei para minha casa e fiquei com aquilo engasgado, porque eu não quis dizer para minha mãe, né, e causar um certo conflito e embaraço com a situação. Mas passado alguns dias, quando meu pai foi me buscar na Sojipa, eu jogava basquete na Sojipa, eu conversei com meu pai e comentei com ele o que tinha acontecido, né? E o meu pai, sabiamente, me fez 2 questionamentos. Me perguntou se eu entendia se essa menina estava comigo por gostar de mim ou estaria comigo para confrontar com a família dela. E aí eu falei para ele que eu não tinha essa resposta. E o meu pai me falou o seguinte: essa resposta está em ti, e se eu me meter agora
e te disser o que eu gostaria que tu fizesse, e tu não tomar essa decisão, eu vou acabar brigando contigo. E como eu sou teu pai, eu quero que tu entenda que, além de ser o teu pai, eu sou teu amigo. Então, a decisão que tu tomar com relação ao término ou o andamento desse relacionamento, eu vou te apoiar. Esse relacionamento, ele durou basicamente 1 ano e pouco. Né? Quando aconteceu isso, a gente já tinha mais ou menos uns 6 meses de relacionamento, só que era um namoro de encontros, até que ele se oficializou como namoro mesmo, mas não tinha como suportar aquela situação, porque nós não tínhamos a maturidade suficiente para lidar com tudo aquilo. E o racismo, né, ele é uma violência que acompanha todos os negros a vida inteira. Né? Ele não é esporádico, eventual ou um caso isolado. Ele acompanha a vida de um negro a vida inteira, basicamente. Quando eu fui para o futebol, em 1999, né, que eu comecei a apitar, na época eu era acadêmico de educação física na Unicinos, que já sentia também uma certa rejeição racial dentro do ambiente acadêmico, né? Nós meio que formávamos quilombos para nos proteger, os alunos negros se fortaleciam de certa forma para que a gente se fortalecesse dentro daquele espaço, que era um espaço hegemonicamente branco também. Então, ali, quando havia alguma situação de piada, brincadeira, nós íamos para o confronto, porque ninguém mais estava aceitando aquele tipo de situação. E isso fez com que nós fôssemos respeitados dentro daquela instituição. E aí, quando eu fui para o futebol, eu imaginei que, bom, vou para uma modalidade que vende essa mentalidade, não, vende essa democracia racial, porque os jogadores, em sua grande maioria de destaque, são jogadores negros. Então, eu imaginei que dentro do futebol não fosse ter muitas manifestações racistas. Erro meu. Né? O futebol, no meu entendimento, ele é uma representação contemporânea da escravatura até hoje. Por que eu digo isso? O futebol, onde os negros são destaques, e a maioria dos jogadores, em sua totalidade, 65%, 70%, né, que são jogadores de futebol que compõem essa modalidade e praticam no nosso país, eles são protagonistas somente dentro das 4 linhas. Quando saem das 4 linhas, eles simplesmente ficam invisibilizados. Então, eles não ocupam posições de poder. E o que eu digo de posições de poder é preparador físico, treinador, diretor de futebol, presidente dos clubes, conselheiros dos clubes, presidente dos clubes, presidente das federações, representante e presidência de CBF. Então, os negros, eles simplesmente ficam invisibilizados. Eles são protagonistas dentro das 4 linhas. E outro fato que me chama a atenção é a questão da pirâmide social que acontece dentro dos estádios, de quem senta nos camarotes, nas cadeiras, nas arquibancadas e hoje nas ditas posições como populares ou geral, que são posicionadas estrategicamente atrás das goleiras, onde raramente se filma, até para não mostrar esse pessoal preto ou branco pobre que frequenta essa modalidade. E isso me chama a atenção e eu comecei a observar na época que eu era árbitro de futebol. Isso era um negócio que me angustiava muito, né? Porque eu queria entender o porquê dessa diferenciação e dessa pirâmide social, cultural, étnica que tem dentro do futebol e me deixava muito angustiado quando eu começava a me deparar com esse tipo de conflito antes de começar uma partida ou até mesmo quando eu ia trabalhar, né, em algum jogo. Eu passei por 4 episódios de racismo explícitos dentro do futebol. Um aconteceu, inclusive, na época que eu comecei a apitar campeonatos escolares, né, dentro do Colégio Farroupilha, entre a equipe do Champagnat e o IPA. O IPA sempre oportunizou e deu bolsas para alunos negros e alunos atletas, né, pelo seu destaque e pela maneira que podiam representar a escola. E numa partida de futebol tinha somente um jogador negro na equipe do IPA, que inclusive era do atletismo. Ele não jogava tão bem, mas ele era muito veloz. E aí, com o desenrolar da partida,
um menino da equipe do Champagnat gritou para um outro companheiro da seguinte maneira: quem é que vai parar esse macaco? E aí eu olhei para ele, ele me olhou e disse assim: ah, não foi para ti que eu falei. Eu disse: foi sim. E puxei o cartão vermelho, até eu tô com o cartão vermelho aqui, mostrei para ele, expulsei ele do jogo. O pai dele estava na arquibancada, desceu, né, a arquibancada, veio até a pista atlética e começou a me questionar, querendo saber o motivo pelo qual eu tinha expulsado o filho dele. E aí eu disse: olha, eu expulsei o seu filho por um ato racista, algo que o senhor deveria fazer. Então eu estou educando o seu filho e espero que ele tenha o entendimento e possa conversar com ele para que isso não ocorra novamente. E aí esse pai se alterou e eu disse para ele que era melhor ele baixar a bola, porque senão ele ia passar vergonha na frente do filho dele. Não que eu fosse bater nele, mas eu ia chamar a segurança, eu ia chamar o policiamento e a situação ia ser muito pior. Né? Porque normalmente o racista ele também acha que o negro ele é violento quando ele se manifesta, que a gente só usa da brutalidade. Ele descaracteriza e não leva em consideração que a gente tem também inteligência, né, para poder desenvolver sobre essa temática, porque não é nenhuma novidade para nós. A gente vive com isso diariamente e a gente tem que buscar alternativas para não ter uma doença mental e entrar em parafuso constantemente. Então a gente tem que também saber lidar para não enlouquecer frequentemente com as situações de racismo que acontecem no nosso país. Então, esse fato aconteceu no ano de 2000. Estou falando de 20 anos atrás. Depois, eu passei por outro caso, em 2005, na cidade de Caxias do Sul, onde eu já era árbitro de futebol e apitava um campeonato da Copa Federação Gaúcha, que um treinador, por uma decisão que eu tomei de marcar um tiro de meta, ele queria um escanteio, me chamou de negro coitado ladrão. Né? Então, o problema não era ele me chamar de negro, mas de coitado e ladrão, porque no entendimento do racista, eu tinha que ter alguns adjetivos para depreciar a função que eu estava exercendo. Isso em 2005. Em 2006, em Porto Alegre, no campo do Cruzeiro, com um goleiro de uma equipe que me chamou de macaco safado, só que ele deu azar, porque no momento que ele falou isso, o policiamento estava entrando em campo, ouviu, deu a voz de prisão, ele passou os 45 minutos do segundo tempo preso no vestiário, e aí no final da partida a gente foi até o Palácio da Polícia para fazer a ocorrência policial, só que ele não foi preso em virtude de ser uma véspera de eleição. De 2006 a 2014, eu já adotava uma técnica de arbitragem de não aquecer no campo de jogo para evitar os xingamentos racistas, principalmente quando eu ia apitar na Serra Gaúcha. Caxias, Bento, Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, na região da Serra. Então eu evitava de ir para o campo de jogo, aquecia sozinho no vestiário, enquanto os meus colegas brancos aqueciam no campo. Quando eles voltavam para o vestiário, a gente conversava sobre a partida e aí partia, né, para dar o andamento do jogo. No dia 5 de março de 2014, que foi um dia que ficou caracterizado e ficou marcado, né, por esse fato que aconteceu em Bento Gonçalves, eu fiz exatamente esse processo. Eu aqueci no vestiário, sozinho, enquanto os meus colegas brancos aqueciam no gramado. Quando eles vieram para se fardar e a gente conversar para dar o início à partida, a gente saiu do vestiário e eu escutei: negro, macaco, ladrão, volta para a selva, volta para a África, escória, morto de fome, favelado. E uma frase que eles gostavam de dizer bastante, que era: matar negro não é crime, é adubar a terra. Que era o que me deixava mais bravo, porque eu não podia, em momento algum, responder aquilo. Então eu ouvi isso aí antes de começar o jogo, no final do primeiro tempo, antes de começar o segundo tempo e no final da partida. E em todos os momentos eu estava acompanhado da Brigada Militar, que não fez absolutamente nada. Então, quem deveria me proteger, né, e fazer justiça para que esses criminosos, porque o racismo, para quem não sabe, ele é crime e está na Constituição desde 1988. Ele é um crime inafiançável e imprescritível. Só que no Brasil, ele é o único crime que é perfeito até hoje. Porque desde que ele está na Constituição, em 1988,
Nunca ninguém no Brasil foi preso até hoje por racismo. Sempre que acontece alguma situação de racismo, é considerado como injúria racial. E aí, quando é injúria racial, a punição sempre é branda, é leve, ou é alguma punição social, de fazer algum serviço social, então se descaracteriza, né? O que motiva a continuar acontecendo os atos que a gente cataloga ano a ano aí como aumentando no nosso país. Então, quando aconteceu isso em 2014, no dia 5, ali para mim foi a gota d'água. Por quê? Quando eu cheguei no vestiário, no estacionamento para pegar meu carro estava com as portas amassadas a pontapés, cascas de banana sobre o capô do carro. Quando eu dei a partida do veículo para retirar desse espaço e fazer as fotografias, né, encaminhar na súmula da partida, o meu carro engasgou por 3 vezes e na 4ª vez caíram 2 bananas do cano de escapamento. Ali foi a gota d'água para mim. Porque se eu não fizesse nada, que era exatamente o que o sistema gostaria que eu não fizesse, eu estaria sendo o maior covarde. E isso foi algo que os meus pais não me criaram para ser. Quando eu cheguei na minha casa por volta das 2h30, 3 horas da manhã, eu comecei a andar da sala até o quarto, do quarto para a sala. Eu não quis acordar minha esposa, não quis acordar meu filho, que na época tinha 10 meses, mas ao mesmo tempo me vinha na lembrança todos os ensinamentos do meu falecido pai. O meu pai já tinha falecido há um bom tempo, meu pai faleceu cedo, em 96, esse fato aconteceu em 2014. Então, meu pai sempre foi um cara muito forte e um cara que sempre foi um cara de se posicionar com relação a essa questão racial. E isso ele reforçava o tempo inteiro para que nós também tivéssemos esse tipo de atitude quando a gente passasse por uma situação dessas. E a lembrança dele naquele momento, naquelas 3 horas, foi constante. Então, muito da minha decisão passou da imagem do meu pai e da imagem do meu filho, que era uma criança, um bebê de 10 meses, e eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, se eu não fizer nada agora, o meu filho, quando for maior, ele vai me cobrar, né, por não ter tomado uma atitude. E ali pesou, porque eu estava colocando em risco os privilégios e os benefícios de uma carreira reconhecida tanto regionalmente como nacionalmente e com uma possível, né, chance de chegar no cenário internacional como árbitro da FIFA, mas ali pesou a questão da hombridade e da luta dos meus ancestrais. E foi o que eu fiz. Eu denunciei o fato. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, na época, Francisco Noveleto, que hoje é um dos vice-presidentes da CBF, me ligou no período da tarde, no dia 6 de março de 2014, me questionando o porquê que eu não havia comunicado ele antes, né, e tinha feito a denúncia publicamente. E aí eu questionei perguntando, o que iria mudar se eu te dissesse isso antes? E ele disse, iria mudar e muito, porque tu está expondo o clube, a competição, o Estado e o meu amigo, que é o presidente do esportivo. E aí eu perguntei para ele, como é que eu fico nessa história? Bom, vocês estão acostumados com isso. Se o problema é o teu carro, eu pago o teu carro, né? Como se o dinheiro resolvesse um crime como esse. E aí eu disse para ele, eu não estou te pedindo absolutamente nada, muito menos dinheiro. E aí ele voltou a reforçar a sua fala dizendo que, bom, tu sabe que a tua carreira vai encerrar por aqui, né? Eu disse, não tem problema, eu vou pagar para ver. E paguei para ver. A minha carreira acabou naquela competição. Eu apitei até o fim daquela competição. E a minha carreira ela começou a se encerrar quando eu participei do Tribunal da Justiça Desportiva na Federação Gaúcha de Futebol, quando o advogado de defesa do Clube Esportivo de Bento Gonçalves disse que chamar um negro de macaco não seria ofensivo, porque eles estão acostumados com isso. Mas se deparar com um veículo com as portas amassadas, isso sim é doloroso para um homem, porque o brasileiro é apaixonado por carros, conforme a propaganda dos postos Ipiranga. E aí, isso foi motivo de chacota, risada dentro daquele ambiente. Eu me levantei, eu iria partir para cima desse advogado,
eu estava acompanhado de um amigo que me segurou, a gente saiu do tribunal, isso era a véspera da final do Campeonato Gaúcho de 2014, eu apitei a final e ali encerrou o meu ciclo. Dei continuidade no processo, tanto civil como crime. No criminal, ele foi arquivado por falta de provas. O Clube Esportivo de Bento Gonçalves negligenciou e não entregou as pessoas que tinham feito o crime lá no Parque Montanha dos Vinhedos, lá o estádio deles. E na esfera civil, eu tive 2 audiências. A primeira audiência, o advogado de defesa tentou fazer um acordo comigo, me oferecendo 5 mil parcelados em 10 vezes, porque no entendimento dele, aquilo ali que aconteceu estava sendo superdimensionado pela imprensa, porque como os negros estão acostumados a passar por aquilo ali, eu estaria potencializando para me beneficiar de um ato que ele tinha suas dúvidas se realmente tinha acontecido. Óbvio que eu não aceitei a sua proposta. Na segunda audiência, eu levei as testemunhas, inclusive um jogador do próprio Esportivo de Bento Gonçalves, Adriano Chuva, que firmou tudo que eu tinha dito, né? E o advogado de defesa ainda questionou, mais uma vez perguntando na questão financeira, se o clube devia algum salário, se tinha alguma dívida trabalhista, e o rapaz disse que não, que o clube sempre honrou com seus compromissos, mas ele estaria ali por uma questão de hombridade e pela luta dos seus ancestrais e por estar sendo testemunha de um caso de um homem negro como ele. Eu ganhei a causa o ano passado, o valor foi de R$ 15.700, para vocês terem uma noção de como se tratam os casos de racismo, né? Que daí agora eu vou falar também, tem uma diferenciação do que é racismo e do que é injúria, do que se trata um caso de injúria racial na justiça do Código da Justiça Brasileira. Esse foi o valor que a Justiça definiu depois de 5 anos, depois de esqueci agora a palavra, de várias sessões de terapia, de vários desgastes, de ter encerrado a minha carreira com 37 anos, a Justiça Brasileira definiu o valor de R$ 15.000, que foi o que eles acharam mais correto para eu receber como dívida, não, como pena ao crime de injúria racial que aconteceu. Então, para vocês terem uma noção do que é ser negro no Brasil, né? A gente tem um desafio constante, não somos todos iguais, eu tenho uma preocupação diária, eu não posso sair com a roupa que eu quiser, eu tenho que sair todos os dias bem vestido, eu tenho que sair todos os dias com documento, eu corro o risco de, quando eu entro no supermercado, ser perseguido por um segurança, eu corro o risco de, quando eu ando numa calçada, uma senhora ou algum senhor se sentir com medo e recolher a sua bolsa ou até atravessar o lado da calçada imaginando que eu vou assaltá-lo. Então, ser negro no Brasil é um desafio diário. E é por isso que vocês estão nos proporcionando falar sobre essa temática que até então ela é mascarada, ela é negligenciada e nunca é um assunto prioritário, mas a gente está vendo dia a dia o quanto a gente tem que avançar abordando a temática do racismo. É inadmissível que um país que tem autodeclarado 54% da população entre negros, mestiços e pardos não ter a representatividade dentro da esfera do legislativo, do executivo, do judiciário, inclusive nos espaços universitários. Então está mais do que na hora da gente quebrar esse paradigma e ter a equidade, a igualdade e proporcionar para que tenha representatividade em todos os espaços. Essa é a minha contribuição inicial. Agora eu sei que a gente vai abrir a discussão para as perguntas. Puxa vida, Márcio, que relato, não. A gente, acompanhando aqui as falas aqui ao lado, aqui, de fato, isso é impressionante e isso marca a vida da pessoa, né? Eu quero trazer para cá a Josiane também. Deixa eu abrir a tela para a Josi. Oi, Josi. Eu quero trazer uma questão inicial para vocês, depois o colega Ney também traz as questões que estão ali, né?
Eu quero falar em termos de imagem que o governo tem nessa situação, né? Me ouve? Ney? Sim, só. Ok. A gente tem, por exemplo, na Fundação Palmares, um presidente lá que se opõe a tudo que se discute aqui nesse momento, né? A gente tem ministros que, assim que se elegeu o governo que está aí, né, antes da posse, já disse, a primeira coisa que ia fazer, né, o ministro Gaúcho, por sinal, né, a primeira coisa que ele ia fazer seria acabar com esse negócio de cotas, porque ele não tem culpa, né? Por que o filho dele vai ser prejudicado dando cota para negros se ele não tem culpa de nada que aconteceu para trás, né? Então o governo se posiciona dessa forma. O que vocês pensam disso? O que acham disso? Josi quer falar, depois o Márcio. Tá, a gente já vem pelo princípio, né, que os negros, eles têm menores níveis de escolaridade, menor nível de desemprego, maiores, né, de desempregos, e as rendas muito menor também do que os próprios brancos. Então, para acessar, né, a escola particular é muito difícil, e a gente sabe como é que está o ensino, infelizmente. E o que eu penso das pessoas que pensam assim, né, que essas pessoas que pensam que a cota, que não é importante a cota, são pessoas que acham que os negros já ganham a cota e já saem estudando. Não, que não precisam fazer nenhuma prova, mas estão completamente errados. Isso daí também é uma oportunidade, né, que o negro tem, e já está comprovado que no momento que o negro faz essa prova para entrar, para acessar na faculdade, já tem as notas melhores, se destacam, no segundo semestre já se destacam, né, com as notas melhores que muitos brancos, só basta ter oportunidade. Então a gente não tinha esse acesso, não tinha essa oportunidade de estudo, e agora que está tendo um pouco mais de espaço. Bom, eu penso no seguinte, há uma necessidade constante de negar a história do nosso país, né? E uma das negações é exatamente nesse sentido, de que todos somos iguais e a meritocracia vai fazer essa diferenciação, né, e oportunizar para que as pessoas que tenham capacidade se coloquem no mercado de trabalho. Automaticamente se parte do princípio de que a cota ela é algo que não existe, porque todos são iguais. Então não se leva em consideração o que aconteceu como bem disse a Josi, né? Nós temos 132 anos somente de abolição de escravatura. Nós temos muito mais tempo de escravização do que abolição. Então, quem está hoje nessa função, que exerce hoje essa função de privilégio, são os bisnetos dos escravocratas. E eles não querem perder esse privilégio. E um dos motivos para negar, né, e se abster do seu compromisso de tentar fazer uma equiparação e um resgate histórico do que aconteceu é negar a história do Brasil, né? Todas as mazelas que aconteceram, inclusive desse pós-abolição, que, no meu entendimento, ele até hoje não aconteceu. Eu vejo hoje que a senzala contemporânea são os presídios, né? E que o chicote, que não existe mais de uma maneira simbólica, é a caneta onde colocam os negros frequentemente nas cadeias por 10 gramas de maconha. E aqui eu não estou fazendo apologia à droga, até porque eu não sou usuário, mas é muito mais fácil penalizar um negro do que um branco. E um caso evidente fica aí a questão do próprio Queiroz, né, que teve um privilégio, um benefício de estar fugitivo durante quase um ano, a sua esposa está sendo procurada e ganhar o benefício de estar em casa, né? Quando um rapaz que entrou com uma tentativa de um habeas corpus por ter sido pego com 10 gramas de maconha, acabou morrendo a semana passada com Covid, adquirindo dentro de um presídio. Então, a discrepância que se tem, né? Não se quer equidade. Quem está na função e quem tem um privilégio eterno não quer reconhecer isso e quer partir do princípio de que todos somos iguais, adotando um discurso de meritocracia, como se nós todos
estivéssemos saídos de um mesmo ponto, quando na realidade a gente não saiu. Tem muita discrepância. Tem um ditado que diz, né, que para a classe média alta e elite tomar o seu café às 7 horas da manhã, alguém acordou às 4 horas. Provavelmente deve ter sido de alguma periferia. Marcos, posso organizar aqui? Eu queria fazer uma sugestão aos nossos convidados, né? Primeiro, parabenizá-los pelos depoimentos, né? Parece que todo o pensamento que é enraizado numa experiência, ele traz uma potência, né? Então, hoje, a Josi e o Márcio nos engrandecem enquanto um projeto de uma instituição pública, de educação pública, que é o IFSU, né? O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e nós temos lá como uma diretriz, né, justamente desconstruir, né, algumas compreensões aí que vocês abordaram, né? Então, a minha sugestão é fazer um bloco de perguntas aqui, de acordo com o nosso chat, se vocês concordam. Pode ser dessa maneira, Josi, Márcio? Márcio sinaliza positivo, pode ser. Uhum. Nós podemos perceber, né, que o racismo, a partir dos depoimentos, enfim, ele apresenta diferentes configurações, né? O racismo transforma as diversidades em desigualdade, né? Eu acho que esse é um propósito. Eu vou começar aqui pelo nosso chat, então. Deixa só um minutinho para eu localizar aqui. Vou começar com o Fernando Alves. Boa tarde, sou Fernando de Oliveira Alves e pergunto, então, para os nossos convidados, né, a Josiane e ao Márcio, se em toda a caminhada deles, quantos professores pretos eles tiveram e tendo filhos em escolas particulares, como refletem esse assunto com seus filhos? Né? A primeira pergunta. A segunda pergunta do nosso colega, o professor André Luiz Pereira, professor de Sociologia lá do Campus Pelotas. O professor André pergunta o seguinte: parabéns, professora Josiane, né, professor Márcio. Quero questionar a vocês como veem as limitações impostas pelo racismo à ascensão de pessoas negras em espaços de poder, principalmente no que tange à prática esportiva, que produz estereótipos sobre pessoas negras, que, vez por outra, revelam um racismo intencional e cotidiano expostos em falas e atitudes discriminatórias. Passo em seguida, então, agora, para a fala do... Acho que tivemos mais alguma coisa aqui, só um minutinho para eu localizar. André, passo em seguida para falar da Márcia, a Márcia Pietrobon. Boa tarde, sou de Porto Alegre e gostaria de saber do professor Márcio como as entidades que ele representa e representou se portaram diante, né, dos casos de racismo. Para fechar esse primeiro bloco, então, eu passo para a última pergunta desse primeiro bloco, que é da nossa colega, a professora Patrícia Calisto, do Campus Charqueadas. Gostaria de saber dos convidados como nós, brancos, podemos contribuir com o antirracismo. Que ações são fundamentais para que a gente possa combater o racismo cotidiano? Então, para esse primeiro bloco, penso em nós ficarmos com essas perguntas, que já dão, né, já tem uma amplitude aí, né? E Márcio, Josi, sintam-se à vontade para responder as perguntas, enfim, de maneira livre, né? E como se sentirem, né, confortáveis aí para fazer essas abordagens. Obrigado mais uma vez, e estamos felizes com a presença de vocês aqui, né? Porque entendemos que esse tema é um tema necessário para a formação educacional. Portanto, nós do IFSU agradecemos mais uma vez a presença de vocês. Fiquem à vontade. Tá certo, obrigada. Márcio, eu vou responder a pergunta do nosso colega, né, em relação se tivemos professores. Eu, lá em Bagé, eu tive duas professoras, uma na segunda série, que no tempo era a segunda série, né, e depois, no terceiro ano, que era a minha professora de Educação Física. Hoje em dia, a gente optou para colocar o nosso filho na escola particular, né, para ter um bom estudo, para ficar muito bem qualificado,
mas a gente deixa tudo muito claro para ele. Então, ele sabe a raiz dele, a gente sempre trabalha esse tema, a gente mostra, várias vezes ele vê, só que ele não aguenta muito, né? Ver os filmes que a gente vê sobre racismo, sobre escravidão, né? Então, eu só tive 2, ele ainda não teve nenhuma, porque o meio que ele vive, né, na escola que ele vive, ele é o único negro da turma e também do saguão. Mas a gente deixa bem claro para ele e ele está conseguindo, né, dividir isso na cabeça dele, conseguindo levar super bem, graças a Deus. Bom, eu tive 2 professores negros, né, que eu me recordo aqui. Um foi o professor Raul, de filosofia, lá no IPA, e a professora Ugélia, de matemática, também no IPA. E com relação à escola, eu tenho uma grande preocupação em virtude, porque é num ambiente escolar onde acontecem as primeiras manifestações racistas, né? E normalmente é onde a criança negra perde o seu nome, ele começa a ter um apelido. E como esse ano, em virtude da pandemia, não deu continuidade, eu tenho 2 filhos, o Miguel tem 7 anos, tem a Joana com 3. Então, ele não conseguiu ter esse tipo de experiência. Mas isso é mais uma preocupação minha. Não sei se ele vai passar por isso também. Mas eu tenho um certo receio, também nessa levada da Josi, de colocar o filho numa escola particular, porque eu sei que o ensino público hoje peca bastante por falta, não de professores qualificados, mas do próprio espaço, né, físico das escolas não serem condizentes para que se tenha um ensino adequado. E eu falo nas escolas estaduais tradicionais, não falo de espaços de escolas federais, né, que têm uma condição econômica um pouco melhor, não que seja muito melhor, mas tem um pouco melhor. E nessa busca incessante da gente colocar os nossos filhos para se desenvolverem de uma maneira intelectual melhor, automaticamente a gente coloca os nossos filhos nesse desafio de serem as poucas crianças negras dentro de um espaço, porque não tem como não ligar a questão econômica com a questão racial. Tudo está interligado porque é um fato histórico. Os negros, quando foram libertos em 1888, simplesmente se abriu um portão e disse: podem ir, mas podem ir sem escolarização, sem poder se desenvolver, sem ter uma terra, sem ter uma casa, sem ter absolutamente nada. A favela contemporânea é uma continuidade, quer dizer, a senzala contemporânea é uma representatividade também das favelas atuais, né? As favelas atuais, elas são as senzalas de um século atrás, de 1,5 séculos atrás. Então a gente tem que ter ciência de que a condição do negro ainda ela é muito inferior à do branco no sentido de economia e automaticamente está interligado com a questão racial. Agradecemos as outras perguntas é melhor fazer de novo, porque... Não, claro. São muitas. Eu vou tentar aqui recapitular algumas, então. Eu me lembro do professor falando com relação à questão de representatividade dentro do esporte, né? Isso, Márcio, deixa eu só refazer ela, então. Quem sabe eu vou. Essa história do bloco, então, não funcionou muito bem, né? E por razões óbvias, né? Pode de 2 em 2, que é mais fácil. Claro. Mas o professor André parabeniza, né? A professora Josiane, o professor Márcio. E ele gostaria de questionar, então, a vocês, né, como veem as limitações impostas pelo racismo à ascensão de pessoas negras em espaços de poder, principalmente no que tange à prática esportiva, que produz estereótipos sobre pessoas negras, que, vez por outra, revelam o racismo intencional e cotidiano exposto em falas e atitudes discriminatórias. Né? Fiquem à vontade. Pode começar, Márcio. Bom, então eu vou reforçar o que eu falei, né, anteriormente, né, com relação à visão que eu tenho hoje, principalmente do esporte, do futebol, que foi um esporte que eu consegui um maior destaque e militei
como árbitro durante 15 anos e como comentarista durante 6 anos. Eu vejo o futebol como uma representação contemporânea da escravatura. Por quê? Normalmente, quem comanda, né, e aí venho da pirâmide de poder dessa modalidade. Presidentes dos clubes, de 40 equipes do futebol brasileiro, da Série A e Série B, só tem um presidente negro que é na Ponte Preta. Então, 39 presidentes são brancos, o que já demonstra um racismo estrutural. Não se tem nenhum diretor executivo, nenhum CEO de futebol no futebol brasileiro negro. Treinadores são 3, um na Série A, que é o Roger Machado, e 2 na Série B. Preparadores físicos, um na Série A, que é o Paulo Paixão, renomado, todo mundo conhece, nenhum outro preparador físico em outras equipes. Então, a ascensão do negro dentro da modalidade do esporte, ela fica extremamente restrita, né? Ele tem a oportunidade de se destacar somente dentro do campo de jogo, mas quando vem para a esfera de poder, ele é colocado sob dúvida, sob cheque constantemente, como se ele não tivesse capacidade de liderança. E isso acontece, inclusive, também dentro da arbitragem brasileira. Na arbitragem eu tinha um conflito constante. Para quem não sabe, o último árbitro negro a apitar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão fui eu em 2014. De lá para cá, são 6 anos, nenhum árbitro negro mais apitou e teve a oportunidade de entrar nos gramados comandando. E aí, mais uma vez, é uma representação de poder. O árbitro de futebol ele toma decisões durante a partida. Então, se coloca em xeque, em dúvida, se negros têm capacidade de ocupar esses espaços. É muito forte, né? Só que se vende sempre um mito, porque sempre se leva em consideração jogadores que conseguem um destaque internacionalmente. Então, se coloca, o Neymar chegou, o fulaninho lá chegou, o Beltraninho lá chegou, mas são as regras de exceção que são usadas como se fossem a regra geral. E não acontece dessa maneira, até porque quem ganha mais de 50 mil reais dentro do futebol brasileiro não passa de 1%, é 0,87% dos jogadores. 87% dos jogadores de futebol profissional no Brasil não recebem mais do que 2 salários mínimos. E essa realidade não é passada. Sim. Bom, para complementar, assim, o esporte também ele é muito caro, né? Não é fácil seguir essa carreira esportiva, porque não está associado somente treinar, e muitos não tem nem o vale transporte para ir treinar, né? Está relacionado também com uma boa alimentação, com uma base. Então, muitos jovens têm esse pensamento, esse sonho de ser um jogador de futebol para ganhar muito dinheiro, aí vem complementar o que o Márcio, né, acabou de dizer. Então, é muito difícil para ser um atleta de alto rendimento, para se destacar, tem muito chão pela frente. E o negro, ele tem outra coisa, né? Outro obstáculo. Ele tem que estar sempre se provando. Ele pode ser bom, mas ele tem que estar sempre se provando que ele pode. Então, a gente já tem que sair de casa com uma armadura, porque não basta tu ter um conhecimento, tu tem que estar sempre, né, provando que tu pode. E é isso, quando a gente entra nas mídias aí, que fica o alvo, né? Porque as pessoas, muitas não admitem os negros estando no topo. E como o Márcio falou, é muito difícil para chegar lá em cima para manter, porque o alvo é grande, né? Isso aí que é um... Obrigado. Eu vou. Tem uma pergunta aqui, né? Que ela tem uma direção mais específica ao Márcio, né? Que é da Márcia Pietrobon. Ela pergunta, então, boa tarde, sou de Porto Alegre e gostaria de saber do professor Márcio como as entidades que ele representa e representou se portaram diante dos casos de racismo, né? De alguma maneira, me parece que você já deu alguns indícios aí, né, professor Márcio? Então, assim, eu vou aproveitar
e vou fazer, então, a segunda pergunta junto, né, a partir desses indícios, né? Porque essa tem essa direção especial para você. A segunda, que é a pergunta da professora Patrícia Calixto, ela gostaria de saber, né, dos convidados, como nós, brancos, podemos contribuir com o antirracismo. Que ações são fundamentais para que a gente possa combater o racismo no cotidiano? Do mesmo modo, fiquem à vontade. Beleza, então eu vou responder com relação aos posicionamentos das entidades. Zero. Zero. Não há interesse de levar adiante o assunto. Muito pelo contrário, há interesse de mascarar, de dizer que ali não acontece. Isso aconteceu comigo tanto na Federação Gaúcha de Futebol, com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, isso aconteceu comigo, inclusive, na RBS TV também, né, quando alguns fatos das manifestações racistas através das redes sociais, em alguns estádios, que vocês não sabem, tinham um acordo de não deixar com que torcedores ficassem logo abaixo da cabine de imprensa. Então, se tinha um acordo de ficar os familiares dos jogadores, né, as esposas, os filhos, para evitar que tentassem invadir a cabine para bater em mim. E para não mostrar essa imagem, né, em determinado momento, em determinadas situações de transmissão, eu inclusive recebi do meu ex-chefe que se eu quisesse sair da transmissão, ele me apoiaria, mas ele não iria mostrar a imagem desses torcedores para não criar um caso com aquela agremiação, para não mostrar tanto para o Estado como para o país que as manifestações racistas eram muito fortes ainda e continuam sendo. Então não há amparo algum. É tipo, cale-se ou leva adiante a história e compra a briga sozinho. Não há interesse dessas instituições de tocar o assunto. Há interesse, sim, quando tem um retorno midiático, né? Então, os casos de racismo, normalmente, quando tem um retorno midiático, ele fica batendo na tecla ali 1 semana, 10 dias e simplesmente acabam. E isso eu falo por experiência própria, porque o caso, quando aconteceu comigo em 2014, eu fiquei falando somente da questão racial durante praticamente um mês. E o meu currículo como árbitro foi completamente esquecido de ter sido o melhor árbitro em 2008, 11, 12, 13, 14, como se tudo tivesse resumido ao fato de Bento Gonçalves, quando na realidade a minha carreira era muito maior do que isso. Mas isso não vendia, né? E o fato de quando saiu também o desfecho do processo não gerou notícia, porque não era interessante voltar a esse assunto e dizer como foi tratado judicialmente o caso, né? Até porque ele foi tratado de uma maneira extremamente pífia, né? Desrespeitosa, estimulando para que outros casos acontecessem. Com relação à questão da luta antirracista, né, das pessoas brancas que hoje estão interessadas em entrar nessa luta, eu tenho 3 dicas. Primeiro, acompanhem e incentivem as pessoas negras que sofrem com isso a denunciar numa delegacia. Não deem tapinha nas costas e digam, vocês são mais, tá? Isso é um caso isolado, não dá bola para isso. Estimulem essa pessoa aí na delegacia, coíbam o racista que está se manifestando, constranjam o racista que está cometendo. Segundo, mesmo que não tenham pessoas negras nesse espaço e comecem as piadas e brincadeiras racistas, mesmo que sejam as pessoas da sua roda de amizade, coíbam essas pessoas de fazerem essas piadas. Digam para elas que aquilo ali é um crime que elas estão cometendo, mesmo que as pessoas negras não estejam presentes. Terceiro, quando um negro se manifestar com relação a esses crimes de injúria ou racismo, escutem, não digam que é mimimi, vitimismo ou oportunismo. Quando a gente denuncia é porque a gente está extremamente no limite, é porque a gente já tomou pancada demais. Então, são 3 situações simples, né? Incentivem aí na delegacia, não aceitem, mesmo que não tenham pessoas negras dentro desse espaço. E o terceiro, escutem as pessoas, porque para nós tirarmos
essa coraça, essa capa de proteção, para nós é muito doloroso estar tocando nesse assunto. Eu não gosto de estar frequentemente falando sobre esse tema, porque parece que eu fico restrito somente a falar sobre isso. Eu poderia contribuir muito mais, porque eu tenho outros assuntos pertinentes a falar. Mas como a temática hoje ela está batendo nessa questão do racismo, eu me sinto no compromisso de falar sobre isso, porque eu vejo que pessoas não negras estão tentando aderir à causa, e isso é muito importante. Boa. Posso complementar? Claro, Josi, fica à vontade. Tá. Muito interessante, gostei dessas 3, né? Relação às piadinhas, né? Piadas de mau gosto. Todo mundo ri. E o próprio negro, muitas vezes, não se dá conta. É uma coisa que tá tão, que nem a gente falou, tão enraizado, tão natural. E como eu percebi o fato do racismo depois de adulto, né? E eu fiquei pensando, nossa, quanta coisa já passou na minha vida e eu deixei passar que hoje eu não deixo mais. Eu não admito essas piadinhas de mau gosto, né? E incentivar a denunciar também é muito importante, porque tem o fato do medo e agora, não, a gente tem que dar a cara para bater, tem que seguir, tem que lutar, tem que denunciar sim, porque é crime. Isso aí. Eu passo para uma próxima questão. Essa tem uma direção especial à professora Josiane. Boa tarde, sou de Porto Alegre e gostaria de saber da professora Josiane se ela já foi discriminada no seu ambiente de trabalho. Queres responder? Fica à vontade. Quero. Infelizmente, sim. Já fui, né? Eu nunca fui de me vitimizar, né? A minha cor, a minha raça, que eu amo muito, a minha cor, nunca foi o problema para me chegar onde eu quero chegar, né? Eu sempre fui por outra via. E, infelizmente, eu tive 2, 3 episódios com uma mesma pessoa. Eu levei para a direção, para os meus superiores, né? E um deles falou para mim, denuncia. Só que eu não era madura o suficiente. E eu não denunciei, né? Veio a família falar comigo, pedir desculpa. Era um senhor que veio da Alemanha, né? E então ele passava por mim e falava coisas racistas, né? Falava que eu era prima do ex-presidente da Califórnia, por causa do Schwarzenegger, ele falava, né? Ele olhava para mim, se assustava, e aquilo me deixava tão pequena, me deixava tão triste por dentro, e eu não reagia. Hoje eu me arrependo de não ter reagido, né? E quando eu levei mais adiante, a família veio falar comigo, me pediu 1000 desculpas, que isso não ia acontecer mais, porque ele já estava ficando com demência. Como com demência? Se ele dirige, se ele trabalha, sem vergonhice, né? Só pode. E aí eu acabei recuando. Não fui firme assim. Talvez se tivesse uma pessoa dizendo, Josi, vai lá, denuncia, vai que a gente está contigo, seria diferente. Mas infelizmente sim, já tive sim. Respondendo a pergunta. Agora nós temos no ar conosco a professora Fernanda Goldani, que colaborou com essa edição de maneira muito especial, né? Ela nos aproximou aí dos nossos convidados, né? Então, queres trocar uma palavra, professora Fernanda? Queres fazer algum comentário? Claro, com certeza. Então, como o Ney disse, né? Boa tarde, né? A todos e a todas presentes, nos assistindo, né? As pessoas maravilhosas aqui com a gente. Então, eu sou professora de Educação Física, né, do campus de Novo Hamburgo, e eu quero aproveitar minha fala para agradecer, né, imensamente vocês, a Josiane Vica, né, e o Márcio Chaves, por terem aceitado esse convite, né, para participar da nossa live, né. Espero que tanto como para nós, que para vocês, assim, que a gente possa mudar um pouco esse contexto atual, né, com esse tema tão importante, tão válido para o momento presente e para as gerações futuras, né, que com certeza hoje estão se sentindo muito representados por vocês, que são 2 grandes nomes, né, no esporte e na educação.
Então, assim, eu até me emociono, tenho muito orgulho, né, de conhecer vocês. Eu já fui colega, né, do Márcio, alguns anos na Unicinos, né, Márcio? E da Josi, né, desde pequenininha, nas arbitragens. Então, me sinto muito solidária a tudo, né, que vocês passaram. Espero que isso seja amenizado. Vou passar aqui uma mensagem deixada pela professora Luciane Citadin, da APEF, Associação dos Profissionais de Educação Física, que diz que ela repudia qualquer ato, né, de racismo e disponibiliza suas redes sociais para abordar este tema. Ela conta com vocês, né, que vocês possam semanalmente escrever, postar alguma coisa na página do Face ou do Insta da APEF, né, da associação, com o objetivo, né, de tentar combater um pouco, né, ou total, né, nosso estado tão racista, e que eles, né, e que vocês dois, assim como muita gente, vem lutando, né, uma vida inteira para mudar isso, né? Então, ela então coloca à disposição. Depois até, se vocês me autorizarem, eu passo contato para ela, né? Não sei se vocês têm conhecimento, tá? E termina assim reafirmando, então, mais uma vez agradecendo vocês, né, aos meus colegas pela oportunidade também, né? E reafirma a frase, a citação que a Josi falou no começo, né, anteriormente, da Angela Davis, né? Não basta não ser racista, tem que ser contra o racismo, gente, né? Então, gratidão a vocês e um grande abraço a todos e muito obrigada, de coração. Nós agradecemos, Fernanda, agradecemos, né, a Fernanda pela colaboração nessa edição especial, né? E assim como a Fernanda, também queremos deixar em aberto para todos os nossos colegas que podem nos propor aí edições temáticas, né, e sugestões de convidados, né? Pois este projeto é um projeto de extensão do Campus Novo Hamburgo. Conforme anunciamos no início dessa edição, ele é intitulado Educação, Ciência e Tecnologia em Debate, né? E nós contamos também nesse projeto com duas estudantes do curso integrado técnico em mecatrônica, que participam conosco da organização, e também essa é apenas uma etapa, né? Nós vamos fazer depois a transcrição dessas falas, e vamos fazer uma análise disso, e pretendemos fazer disso também um trabalho científico, né? Ficou uma questão ali ainda, né, do Michelane Freire Honorato, né? Ele pergunta quantos funcionários tem no IFSU Campus Novo Hamburgo, destes quantos são negros, né? Em que funções, né? Eu acho que é importante essas perguntas, porque devemos também pensar, né, na transposição do discurso para a ação, né? Inclusive, depois, professor Marcos, eu acho que é legal a gente falar sobre a nossa especialização em educação pela pesquisa e a forma de ingresso que nós optamos nela, né? E a garantia que nós também ali nos dedicamos por pensar. Mas nós somos, acho que 30 e alguma coisa, né? 34, 36 servidores. O nosso campus Novo Hamburgo é um campus avançado intermediário, mas diferente do que a palavra pode indicar, o avançado não significa que estamos à frente dos demais campos, mas o nosso estágio ainda é inicial em termos de estrutura. Marcos, quer fazer um comentário? Não, a vez avançado é para trás, né? Por isso que eu fiz o... Enfim, né, nós estamos nessa condição estrutural, né? Também somos vistos como uma instituição, muitas vezes, com uma tonalidade progressista, e isso, muitas vezes, nos desampara dos olhares das políticas públicas, né? Em especial, nos tempos sombrios, né, nos tempos de negacionismo da ciência que nós estamos atravessando, né? Estamos num tempo pandêmico, há uma insistência em discursos políticos em querer transpor essa pandemia como se ela não existisse, né? E nós sabemos que alguns dispositivos aí que estão sendo adotados como oficiais, seja na educação, em outros âmbitos, eles podem ser ainda um acelerador das desigualdades sociais, né? Então, a gente trabalha com esse cuidado. Tentar responder, então, 30 e tantos servidores, né, alguns terceirizados,
temos um professor, um servidor terceirizado, negro, militante também do movimento, mas nós, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, procuramos promover algumas ações, né, no sentido da desconstrução desta cultura que naturalizou posturas como essa narradas de maneira muito propositiva pela Josi e pelo Márcio. Marcos. Em relação à nossa pós-graduação, a gente disponibiliza 35 vagas no nosso curso, né? E nós, desde o primeiro momento de pensar o curso, a gente decidiu que seria feito por sorteio de vagas, e não por prova de mérito, né? Porque a prova de mérito, ela beneficia os que sempre foram beneficiados, né? Então, a gente decidiu fazer por sorteio. E mesmo dentro do sorteio, nós temos 20% de vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas. Então, quem se autodeclara preto, pardo, indígena, participa do sorteio nas vagas reservadas, e não sendo sorteado, ele volta para o sorteio das vagas do acesso universal. Então, ele entra 2 vezes no sorteio para ter a chance de ingressar na nossa pós-graduação. Então, a gente tem uma ação bem efetiva, né? Na turma do ano passado, que eram menos vagas, a gente tinha 8 ou 9, né? Pretos, pardos, indígenas, e esse ano a gente tem, acho que quase 1/3 da turma, também, além também de vagas para pessoas com deficiência, que também tem vagas reservadas, embora quando se faça sorteio não seja obrigado a fazer reserva, mas nós insistimos e mantivemos as vagas, então. Eu quero também dizer, Márcio, para a Josi, para quem nos assiste, que esse evento de hoje, ele é o primeiro de uma série, né, que discute essa temática, né. Na semana que vem, a gente continua, em seguida já mostra o cartaz, né, o professor André até está nos acompanhando, ele já fez perguntas para vocês aí, ele estará aqui na semana que vem, e aí discutiremos a questão das ações afirmativas, das cotas, né. Estamos pensando em uma terceira edição ainda, na outra semana ainda, né, falando sobre a questão dos currículos escolares, né. A gente trabalha no Brasil com currículos escolares, tanto na escola base quanto na universidade, que é um currículo europeu, que desconhece o currículo africano, a história, a ciência africana e a ciência asiática também, né? Então, a gente foi educado, né? Todos nós estamos sendo educados, né, no ensino fundamental, no médio e no ensino superior, com currículos de brancos, com currículo europeu, né? Sem ter a ideia do que se faz em ciência, do que se faz em história na África, e se fez também na Ásia, em especial a Ásia Antiga. Então, é uma ideia para daqui a 2 semanas continuarmos essa discussão. Eu vou tentar só fazer aqui a projeção do cartaz da semana que vem, não sei se vai ter um desajuste na tela aí. Na semana que vem, o professor André Luiz Pereira, que nos acompanha, vai nos dar aí a satisfação para nós da sua presença, e também o professor Jefferson Tenório, que é escritor e professor da rede estadual do Rio Grande do Sul, e nós vamos discutir aí, então, ações afirmativas e justiça social. Então, essa é a temática aí para a semana que vem. Bom, então, Márcio e Josi, uma palavra final para nós irmos, então, encerrando. Márcio, queres começar dessa vez? Não, primeiro as damas, vamos respeitar, né? Vamos deixar a Josi. Josi, então, vamos lá. Bom, eu quero agradecer pelo convite, né? Para a gente esclarecer, a gente conseguiu esclarecer várias coisas e eu também aprendi várias coisas. Agradeço, né, pelo Márcio ali, aquelas dicas, porque a gente está sempre em constante evolução. Foi uma tarde muito rica, né? E muito obrigada pelo convite, é isso. É isso e todos nós podemos, né? Continuo com a sigla que todos nós podemos, com a frase. Bom, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e
penso que é extremamente importante, né, as escolas respeitarem a Lei 10.639, que trata sobre a história africana, algo que é negado até hoje, tem que estar fazendo uma pressão constantemente para ser abordado nas escolas, e falo isso porque eu fui professor do município em Esteio durante 10 anos, e era uma dificuldade para conseguir colocar no currículo essa lei em prática. Meu professor Marcos, que depois de 28 anos consegui, e ele não lembrou de mim, eu era um dos poucos alunos pretos dele, ele não lembrou de mim. Isso que eu vou puxar a orelha dele. Mas uma satisfação conversar com vocês. É um assunto que é delicado, é um assunto pesado, mas é necessário e tratar ele de uma maneira pedagógica, educativa, né? Ainda sonho que as pessoas terão uma mudança no seu comportamento e entenderão que não vai ser a diferenciação de cor que vai fazer essa distinção entre nós, né? E sim a questão do caráter. Mas, enquanto a gente não conseguir modificar isso, a gente continua como sonhador, né? Como tendo as nossas utopias e que elas sejam possíveis de serem concretizadas. E agradeço o espaço de poder conversar com vocês, de que essa semente que foi plantada aqui hoje, futuramente ela, com certeza, dê bons frutos, porque a nossa participação, o nosso legado é exatamente nesse sentido. Muito obrigado a Fernanda também, que fez todo o meio-campo para que a gente pudesse estar aqui. Muito bem, obrigado, Márcio, obrigado, Josi. Eu agradeço mais uma vez aqui a Ana e a Vanessa, que estiveram conosco essa tarde aí. A Ana, acho que veio em todas as edições, né, Ana? E a Vanessa, que hoje pela primeira vez... é isso, aí veio o Emerson, né? E a Vanessa, que pela primeira vez, então, participa conosco aí. Quero avisar que daqui a alguns minutos, né, a gravação dessa live entra no ar na nossa página da especialização no Facebook, então daqui a pouquinho a gente está no ar lá. E na semana que vem, a live que vai discutir, então, ações afirmativas, né, com o professor André e com o professor Jefferson, também é à tarde, 14 horas. É isso, Ney? É isso aí, então, na próxima semana nos encontramos por aqui às 14 horas, e Josiane e Márcio, vocês estão convocados, quando transpormos esse abismo da pandemia, a comparecerem no nosso campus, né? Então, mais uma vez, será uma alegria recebê-los e poder abraçá-los, né? Também nesse contexto. Desafio aceito. Desafio aceito. Aceito também. Porque a gente sempre encerra o nosso programa pedindo para que as pessoas se cuidem do vírus e também se cuidem das fake news. Tá? É verdade. Tá ok. A gente só pede que vocês fiquem um pouquinho, né, Marcos? Que a gente sai do ar, mas a gente dá uma conversadinha. Né? É isso aí. Então encerramos. Boa tarde a todos, um bom final de semana. Boa tarde. Né? E fiquem em casa, né?